E esgotando essas negociações, naturalmente, o último recurso será a greve. A UNTA, Confederação Sindical, chamou a imprensa esta sexta-feira, 14 de outubro, na sua sede em Luanda, para esclarecer a atual situação sobre as negociações dos professores com o Ministério da Educação, onde, a 17 de agosto de 2021, o MED atendeu apenas a 5 pontos, faltando 7 dos 12 constantes no caderno reivindicativo. A Confederação exige do Estado angolano o desagravamento do imposto de rendimento de trabalho, que se encontra em 27%. Infelizmente, para nós sindicalistas, os professores têm um subsídio, nos subsídios, a ordem de 28%. Agora, 28% de subsídio, todos os subsídios, dos 60 previstos, no entanto, 27 vão no IRT. Agora eu pergunto aos senhores jornalistas, qual é a percentagem que o professor fica? Fica apenas com 1%. E 1% do subsídio é a mesma coisa que nada. É preciso que o Ministério revê a situação do IRT. Porque não revendo a situação do IRT, então tem que ver outras formas para remunerar o professor. Porque, na verdade, nós queremos que se alargue a base tributária. Porque nós temos órgãos que não estão tributáveis. Estamos a falar da ordem de segurança, esses não são tributáveis. Então, por que tem que subcarregar outros ministérios para poder salvaguardar aqueles? Nós não estamos aqui a dizer que o governo não pode tributar no IRT, mas a redução. Porque para nós 17% estava muito bem. Pelo menos o professor ficaria aí aproximadamente com 11%, porque nessa altura o professor só fica com 1% do subsídio. E isso é melhor retirar o próprio subsídio. Outro ponto que também mereceu a atenção do organismo sindical é a problemática do subsídio de isolamento, tendo em conta a distância que os professores percorrem. Quando a gente faz um caderno reivindicativo, é para satisfazer, no mínimo, 80% do caderno reivindicativo. E nós, infelizmente, ainda não chegamos nos 50% daquilo que são as nossas negociações. E nós temos aqui situações muito candentes neste caderno reivindicativo que tem que ser urgente. Por exemplo, a questão do subsídio de isolamento. Os professores, praticamente que trabalham em zonas recônditas, eles acabam sempre de gastar o seu salário até pedir dinheiro que é para poder ir trabalhar. Por quê? Quem está, por exemplo, na cidade de Luanda, o salário é o mesmo com um professor, por exemplo, que está trabalhando no Dirico. Quer dizer, isso, e achamos isso como um absurdo. Quer dizer que, para quem trabalha no Dirico, esse professor, para nós, deve ter uma remuneração a dobrar por causa das distâncias. Face à inflação e à desvalorização da moeda nacional, a UNTA pede que o governo reajuste os salários dos professores do ensino primário e do pessoal administrativo na ordem dos 50%. A Federação reivindica a atribuição de suplemento salarial de 25% aos detentores de cargos de direção e chefia. Ponto número 5. Que os funcionários administrativos e operários não qualificados que aumentaram os seus perfis acadêmicos profissionais tenham acesso aos concursos internos de ingresso sem limitação de idade. Ponto número 6. Que o governo reajuste os salários dos professores do ensino primário e o pessoal administrativo na ordem de 50% para compensar a inflação acumulada, tendo em conta a desvalorização galopante da moeda nacional. Caso as negociações com o MED não tenham êxito, a UNTA pondera esgotar a última rácio, que é a greve. Nós, a Federação, somos pelas negociações, mas toda negociação tem que ter uma resposta satisfatória para ambas as partes. Agora, não havendo essas respostas positivas da outra parte, então nessa altura nós vamos até a exaustão. E quando falarmos a ir até a exaustão, esgotar todas as negociações. E esgotando essas negociações, naturalmente, o último recurso será a greve. Este organismo sindical entende que deve ser feito o concurso interno de ingresso aos funcionários administrativos com qualificação profissional e ainda o cumprimento rigoroso de 24 tempos semanais para os professores.